Fala pessoal, beleza? Pessoal, eu tô com um assunto aqui quentíssimo pra gente discutir, pra gente debater, pra gente conversar um pouco. Só que antes disso, eu quero fazer uma oração. Pai querido, Senhor meu Deus, que através, meu Pai, deste podcast de hoje, os nossos ouvintes possam ser edificados pela Tua palavra. Assim eu oro, meu Pai, pedindo a Tua graça e o Teu conhecimento sobre nós, no nome de Jesus. Pessoal, estou com um assunto aqui abençoado que vai edificar muito a sua vida. Só que para isso, abra sua Bíblia comigo, livro de Gênesis ou livro do Gênesis, capítulo 1. Iremos ler os 2 primeiros versículos. Diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Bacana, excelente. E a terra era sem forma e vazia, o estado da terra. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pessoal, qual é o nosso debate de hoje? Com todo respeito aos nossos irmãos, as testemunhas de Jeová é o nome do segmento. O que é o Espírito Santo na verdade? O Espírito Santo é uma pessoa ou ele é a força ativa de Deus? Assim como nós temos a luz na nossa casa, você liga o interruptor, acende a luz. O que é o Espírito Santo? Ele é uma pessoa que faz parte da Trindade Divina, composta pelo Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, ou ele é uma força ativa, simplesmente uma força? Amados, para falar nisso, eu tenho que mostrar para vocês o posicionamento dos testemunhos de Jeová, ou das testemunhas de Jeová. Eles pegam esse versículo e entendem que dentro desse versículo está deixando claro que o Espírito não é uma pessoa e sim uma força ativa. Olha que loucura, olha que problema teológico gigantesco. Amados, eles entendem que Deus utilizou de forma declarada essa força que ele tinha escondida na criação do universo. Olha que problema teológico horrível. Amados, quando nós vamos para o hebraico, o que eles entendem? Não, no hebraico, o termo correspondente a espírito também pode ser traduzido como vento. Você está certo, muito bom. Mas eu não posso pegar essa terminologia de também ser aplicado a vento e traduzir como lá em Gênesis 1:2 é força ativa. Porque assim eu teria que manipular muitos outros textos da palavra de Deus. Então, vamos corrigi-los com elegância. O termo de Gênesis 1:2 para espírito é ruach. E esse termo, ouvintes, eles podem ter uma variedade de significados. Só esse termo pode significar fôlego, vento, espírito. Então, é complicado eu pegar somente o termo vento e entender como força ativa, não fecha as contas. Então, se eu pego só essa passagem isolada, fica complicado. Afinal de contas, nós temos tantas outras passagens da Bíblia que mostram claramente que o Espírito Santo não é uma força. É o que? Para nós aqui, é um elemento, é uma pessoa da Trindade. Vou nem falar elemento que eles vão entender outra coisa. É uma pessoa da Trindade. Então, com todo respeito aos testemunhos de Jeová, excluem do vocabulário de vocês essa força ativa. Não existe. O Espírito Santo é uma pessoa. Mas vamos avançar. É interessante nós entendermos que, em primeiro lugar, nessa passagem de de Gênesis 1 e 2, o Espírito está comprometido no ato da criação. O Deus Criador se manifesta ali através do Espírito. Ou seja, e o que eu mais acho interessante é que essa força para eles, ela se move de força inteligente, como se ela tivesse vida própria. Porque o texto vai deixar bem claro. E o Espírito pairava, andava, se movia, se locomovia sobre a face das águas. Então, é complicado eu atribuir isso a uma força. Então, quando a gente vai para os demais textos do Antigo Testamento, o Espírito, essa força para eles, ela tem uma série de características que caracterizam uma pessoa. Lá em Isaías 61, versículo 1, o Espírito é quem unge o ministério da pregação.
Quando eu vou para Isaías 63, versículo 10 e lá em Efésios 4:30, esse espírito se entristece por causa dos nossos pecados. Então, todas as características e personalidades atribuídas a uma pessoa, o Espírito Santo tem também ao longo das Escrituras. Vou parar por aí não, vamos defender mais, irmão. O Espírito, ele tem razão, Romanos 8:27, 1 Coríntios 2:10, Efésios 1:17. O Espírito Santo tem emoções, Efésios 4:30. O Espírito Santo tem vontade, 1 Coríntios 12:11. Ele não é uma mera força, porque força não tem esses atributos. Além disso, vamos avançar aqui. O Espírito Santo, ele pratica, ele tem atitudes que somente uma pessoa, vou repetir, pessoa poderia praticar. Por exemplo, o Espírito Santo ensina, João 14:26. O Espírito Santo dirige, Romanos 8:14. Ele tem poder de comando, Atos 8:29. O Espírito Santo ora, Romanos 8:27. O Espírito fala com as pessoas, João 15:26. 2 Pedro 1:21. Então, é complicado. Como que eu vou mentir para a minha energia elétrica? Vou mentir para ela. Lá em Atos 5:3, o Ananias, ele mente ao Espírito. Não tem como o Espírito ser uma força, ele é uma pessoa. Não se pode tentar mentir para a energia elétrica ou para qualquer outra coisa que não seja uma pessoa. Então, com todo respeito, em vista de tudo isso que eu falei, não se pode traduzir o termo Ruach de Gênesis 1:2 como força ativa, quando isso é aplicado ao Espírito Santo. Porque está muito claro, meus caros ouvintes, ele é uma pessoa e ponto final. Então, eu quero finalizar esse podcast de hoje dizendo: o Espírito Santo não é uma força ativa. Eu te mostrei através de vários textos bíblicos, porque a gente, quando vai defender, a gente não bate no que a gente acha, mas a gente vai na Bíblia, que o Espírito Santo é uma pessoa. Que Deus te abençoe e até o próximo podcast.